Um dia lindo de sol, mas tá friozinho aqui. Tava 7 graus dentro do carro quando a gente abriu hoje. O negócio é ficar no sol. Fomos convidados hoje para visitar um moinho. Vamos ver aqui, estou entrando, onde vamos ter uma carninha aí. Vamos ver se vocês conseguem captar o som da água. Olha, senhora, qual é seu nome? Meu nome é Old. Depois ele vai contar uma história do moinho para nós aí. Bom, e tem bastante. Vamos ver a cabana aqui que eles estão construindo. O seu Nélio já está ali. Estou conectando com a multidão do mundo. Aqui tem uma boa internet via rádio. O Nélio disse que ele tocava flauta quando ele estava no seminário. Isso aí é um harmônio, viu? Não é um órgão, é um harmônio. Ele sabe E aqui tudo. tem outro, mais antigo. Ó, Das comunidades. Hoje em dia tem um órgão elétrico que... só um local onde nós vamos almoçar aí. Cabana rústica que eles estão construindo aí. Senhor Jesus é nosso convidado. Tudo que nos dá seja abençoado. Sem rodeios. Meu nome é Old Trey. Eu sou nascido nessa localidade e a gente conhecia esse local e nós acabamos comprando essa propriedade com o fim de preservar parte da história que passou pelos imigrantes, da onde eu também descendo de imigrantes, que moraram e cresceram e viveram nessa localidade ali. Essa colônia, ela foi adquirida ou foi... Quem tomou posse dela era um imigrante austríaco, um tal de Stachichin. Ele recebeu esse lote e daí, como aqui era selva, não tinha nada, não tinha moradores, não tinha cidade, não tinha estrada, não tinha luz, não tinha nada. Nesse lote ele encontrou um desnível de água, o que faz com que se consiga produzir energia a partir do que existe. Para isso, precisa-se aproveitar o que o rio está trazendo, tirar do rio e conduzir até o local onde é que ele vai produzir a energia. Então, ele acabou começando um moinho nesse local. Para isso, eles tiveram que fazer um barramento no rio, tirar a água de dentro do leito do rio, que lá ele vai cair na cachoeira, que é o desnível natural, né? E então foi feito um desvio, que em alemão nós chamamos isso de Mühlgraben. Seria assim a vala que conduz a água ao moinho. Então aqui a água é
desviada da cascata e ela vai ganhando distância para produzir mais altura ainda, né? Até num ponto onde ela é barrada e a partir de lá ela é usada na produção de energia. A história do moinho realmente começa com a imigração. O primeiro imigrante, o seu Stachichin, chegou aqui por volta de 1911 ou 12 e, em virtude desse recurso natural existente, que é a queda d'água, aqui a gente não tem toda a certeza, mas provavelmente foi ele. E o que nós sabemos com certeza é que em 1924 já existia um moinho nesse local. Um moinho pequeno, e isso a gente sabe de um relato verbal de um cidadão, seu Erich Brandt, que morou nesse lugar. O pai dele morava ali e ele nasceu aqui em 1924. Provavelmente esse moinho já tem mais de 100 anos. Se realmente foi o seu Stachichin ou se foi o Brandt que fez a construção do primeiro, nós não podemos afirmar, mas foi um deles. A partir de 1933, aí tem relatos escritos, já em cartório, da existência de um moinho nesse espaço. Ele sempre funcionou, ele não teve assim paradas, houve várias trocas de proprietário, mas sempre o moinho em andamento. E o atual prédio existe desde o ano de 1962. Então ele foi totalmente reconstruído. Existia aqui uma roda d'água que movimentava o complexo e ela foi substituída na década de 70. Aí a roda estava em mau estado e aí já foi no tempo do seu Gigosta. Ele comprou uma turbina hidráulica e instalou nesse local. Aquela água retirada lá em cima no barramento, eles conseguiram trazer ela até esse ponto aqui. Aqui é o ponto mais alto. Aqui ela consegue, ela faz uma régua de água de em torno de 14 metros. Então aqui termina o canal feito com tijolo e massa, e a partir dali existia uma calha de tijolo também, mais um pedacinho, e daí tinha uma calha de madeira que jogava água em cima da roda d'água. Como hoje existe uma turbina hidráulica, então depois dá para ver lá debaixo uma tubulação de metal, de tubos de ferro, de 250 milímetros, que tem mais ou menos uns 15 metros de cano em queda, para atingir a altura máxima e girar a turbina. Os antigos moinhos, todos eles começaram com esse tipo de material, e são as pedras de moinho. São duas pedras que trabalham uma em cima da outra, a de baixo fixa e a de cima é móvel. Então elas são todas ranhuradas, né? Que faz com o seguinte, vamos dizer, tipo, essa aqui é a pedra fixa, a pedra móvel é a que está em cima dessa. Então o milho, isso era mais para moer milho, mas também servia para trigo. Então o milho caía ali no meio, entrava entre uma pedra e outra, essas ranhuras iam conduzindo o milho para fora. Elas vão empurrando ele e vão moendo. E o milho cai aqui do lado já moído em forma de farinha. Elas são sobressalentes e tem um moinho próprio inteiro ali dentro, montado. Aqui tem um moinho de pedras montado. Esse moinho funcionaria se a gente fosse querer usar ele. Uma caixa redonda. Aqui dentro tem duas pedras iguais, as que nós vimos do lado de fora. A de baixo fixa, a de cima móvel. O eixo do meio que movimenta a pedra de cima.
ele é acionado por uma polia lá no porão. O milho, aqui ainda tem elevadores, mas os moinhos pequenos não tinham isso. O milho poderia ser despejado diretamente aqui dentro dessa tulha, e ela cai ali no meio, praticamente em grãos contados. É muito moroso esse processo de moagem de grãos. E ele cai entre as pedras, ele é moído, e daí ele é empurrado para fora. Aqui ele vai cair para dentro de uma caixa, lá no porão, e o elevador depois carrega para cima esse milho moído, ou já a farinha. Lá em cima, no segundo andar, fica a área das peneiras. Lá ele é peneirado. Aquela farinha pronta desce de novo e cai dentro da tulha. Aquela farinha que ainda está grossa, aquela parte do grão que não moeu totalmente, volta a ser jogada aqui junto com os grãos de milho para ser moído. Esse mecanismo aqui do lado, ele servia para fazer a remoção da pedra que estava gasta, para afiar ela, ou eventualmente ter que fazer manutenção, trocar de pedra. Mas é um mecanismo com uma rosca sem fim, que engata, gira, suspende. E aqui tem mais uma manivelinha que vai fazer, novamente, calcular a altura, ou dar a altura entre uma pedra e outra na hora da moagem. Que a pedra também não pode nem deitar em cima da outra e nem ficar suspensa, ela tem que ser justa. Isso era regulado por esse mecanismo aqui. Então imaginamos assim, o colono trouxe um volume de trigo para transformar em farinha. Esse moinho, do jeito que ele está montado aqui, ele já tem certas sofisticações, né? Ele é cheio de elevadores, então muito trabalho não precisava mais ser manual, né? Então o trigo ou milho era despejado nessas tulhas, aqui elas caem para baixo, lá embaixo no porão fica o elevador. E o aparelho para fazer limpeza, tirar impurezas ainda, tipo casquinhas, pauzinhos, pedrinhas, tudo era feita a limpeza lá embaixo. A parte térrea do moinho é destinada à moagem, basicamente a recepção de produto e moagem. Então, para moagem, nós temos 4 máquinas que são chamadas de cilindros porque são cilindros mesmo. Vocês podem ver ali dentro, cilindros que andam. E uma curiosidade, existe uma inversão de rotação nos cilindros para exatamente fazer esmagamento e esfarelamento de grão. São 4. A produção diária de moagem de trigo ficava em torno de 20 sacas, 20 até 25 sacas. Essa é a produção máxima obtida pelo moinho. Esse aparelho aqui chama de polidor. Ele é o primeiro estágio do grão. Ele entra, ele é polido, ele é enrolado, e isso ele solta a casca. A casca é o que acaba sendo o farelo. O farelo até se chama rolão, porque ele é um produto do ouro que vai desgastando a pele dele. A recepção e moagem é tudo no primeiro andar,
segundo andar é peneiramento e retorno. Então, assim, o produto era depositado aqui. Eu vou ir para o lado do polidor, que é o primeiro estágio depois da recepção das sementes. O polidor é uma máquina que contém um sistema de cilindros dentro, ásperos, que retiram a casquinha que tem em cima do grão de trigo. Então deixa o trigo polido, se chama isso. E daí ele novamente desce para as tulhas dos elevadores, daqui, ele é levado para cima e daí ele vai ser encaminhado a essas tulhas aqui, que são dos moedores de trigo. É aqui que vai sair a farinha de trigo. Então ali é uma máquina cheia de cilindros, dá para ver ali dentro. São cilindros metálicos, já as caixas ainda são de madeira, mas ali que o grão é moído e... ali, acho que não. Então, assim, os cilindros são aparelhos ou máquinas já de repente mais modernas que as pedras, né? Elas já têm com cilindros metálicos, elas funcionam de um jeito que, se a gente observar, essa correia aqui, ela vai girar numa direção. Essa correia aqui, que é o par do mesmo cilindro, ela está invertida aqui no meio. Então ela vai dar uma posição oposta desse lado. Isso faz com que os cilindros lá dentro, eles funcionam assim. E não giram para o mesmo lado. Eles funcionam em rotação diferente, em direção diferente, e as rotações também são um pouco diferentes. Tanto que eles esmagam e trituram. E não é uma simples trituração, né? Você não poderia pegar um triturador e triturar o trigo e dizer assim, ó, estou fazendo farinha. Não dá farinha. Todo produto produzido aqui, ele sempre precisa ir de um lugar para o outro. Então, os dutos para transportar tanto grãos como farinha pronta ou farelo, tudo era de madeira. A madeira, ela tem o seguinte detalhe: quando ela é usada diariamente, ela fica polida por dentro, de tão liso que isso. E daí é um duto limpo. No momento que o moinho para de funcionar alguns dias, a madeira favorece, porque ela tem frestas, então favorece a produção de larvas, bichinhos, carunchos e mais, que para evitar esse tipo de problema, lá numa certa época, deve ter sido depois de 1960 já, o pessoal pegou e usou cano de PVC. O cano de PVC não é bonito, mas ele é liso. Então o cano de PVC resolveu esse tipo de problema, de ter espaço onde as larvas pudessem se esconder, se segurar e se desenvolver. Isso aqui são dois descascadores de arroz. Essa máquina aqui também serve para descascar centeio, mas esse aqui, que eu saiba, é só arroz. Eu vou abrir essa máquina aqui só para ter uma noção do que tem ali dentro. É um cilindro, isso acho que não é uma pedra bruta, é um produto trabalhado. Ele é áspero lá e é áspero aqui. E ele vai ficar maniando o grão de arroz até retirar toda a casquinha dele, né? Isso também depende de muita regulagem, muita precisão, para não quebrar o arroz e também para não deixar a casca em cima, né? E ele também faz o serviço de polir o arroz, tirar aquela casquinha marronzinha que seria o farelo de arroz, né? Isso é uma máquina que todo bom produtor, o agricultor, tinha em casa. Colhia qualquer produto, trigo, aveia, milho, até soja, quando se colhia, para separar a impureza, as casquinhas, os pauzinhos da semente, deixá-la livre,
se usava esse ventilador. É um ventilador, faz vento, o que é pesado cai, o que é leve o vento joga embora. O segundo estágio do moinho são as peneiras e as tulhas. O produto é trabalhado lá embaixo, é moído lá embaixo, vem para cima pelos elevadores e daí ele vai para a peneiragem. As peneiras são equipamentos suspensos, eles são pesados, eles ficam pendurados em varas de madeira, eles têm um balanço que quando tem produto dentro, o produto cai ali dentro, ele faz um movimento, é um balanço, e são peneiras planas. Então o produto é balançado e ele vai sendo peneirado, vai caindo de uma peneira para outra. Aqui dentro existem camadas tem peças, depois eu vou mostrar ali do lado, que são de lata e panos de seda. São vários estágios, né? Ele vai peneirando. O que está pronto depois é desviado para o elevador, vai para as tulhas. O que não está pronto volta para a moagem. E às vezes precisa passar 3 até 4 vezes para tirar tudo que um grão de trigo possui. As tulhas são os depósitos já para o produto pronto. Então a farinha passou pelo crivo da peneira, está pronta, ela vem para a tulha. E aqui também depois ela é retirada, tem as coifas lá embaixo para ensacar. Há anos atrás também já fazia calor aqui, né? Então o pessoal se viu na necessidade de esfriamento. Então isso aqui é um eixo, tem uma hélice de ventilador lá embaixo, tem uma aqui e tem uma polia lá em cima. Quando o moinho funcionava e era quente, era só colocar a correia em cima da polia e tinha refrigeração, tinha ventilação de ar. Então estamos acima da moagem de milho, aquele moinho de pedras. Aquilo que as pedras moeram subiu por esses canais aqui tem uma correia com copos dentro, que traz para cima, e aqui então o milho era peneirado. O que passou na peneira farinha, era conduzida para um lado. Aqui tem válvulas também, tem 2 saídas e 2 descidas. Farinha pronta para a tulha, farinha não pronta, milho não pronto, volta para a moagem no meio das pedras, sobe de novo e é trazido para novamente ser peneirado. O funcionamento da peneira é assim, esse é o movimento que ele faz. Isso também é pendurado aqui em varas de madeira. A fibra da madeira é a que tem mais resistência para durar esse tipo de movimento. Agora estamos no segundo andar do moinho, a área da peneiragem, e aqui dá para ter uma pequena visão do canal que desviou a água lá em cima no rio e trouxe até aqui na parte mais elevada, ali que depois a água despenca para a montanha. Então aqui olhando da janela ainda do segundo andar, dá para ver mais uma vez o canal onde é que a água foi desviada. Daqui já dá para enxergar a tubulação que vai para a turbina, e a turbina está instalada no último canto daquele telhado que nós vemos lá embaixo. Antigamente, até mais ou menos os anos 70, existia uma roda d'água nesse espaço aqui embaixo. Aqui dá para ver uns restos da calha
e conduzir a água para derramar em cima da roda d'água. Isso aqui é o que tem dentro de uma caixa dessas que são as peneiras. Isso em alemão tem um nome de Plansifter, seria peneiras planas. Elas funcionam nesse sentido assim. Ali que ficam os panos de seda, ali tem o trilho onde vai a vassourinha em cima, com o movimento, a escovinha aqui de cima, ela anda, ela vai varrendo o pano para não ficar acumulando farinha em algum lugar. E intercalado por outras estruturas que cada uma tem uma função. Mas é um conjunto de peças que compõem uma caixa de um Plansifter. Estamos chegando no sótão. Esse mecanismo aqui em cima é um eixo. Esse eixo recebe a força lá do porão, vem uma correia que movimenta esse eixo. Nesse eixo, nessas polias, estão ligados os elevadores e as peneiras. Elevadores são sempre essas caixas com uma polia do lado. Isso tudo são as cabeças dos elevadores. Aqui eu tenho um elevador aberto, só para a gente ver como ele é, né? Como funciona. O elevador nada mais é do que dois dutos de madeira, com um pequeno depósito lá embaixo, e uma correia cheia de canecos. Toda vez que ela passa lá no depósito, onde caiu dentro ou grãos, ou farinha, ou farelo, ele enche o caneco, conduz para cima e derrama aqui desse lado. Aqui desse lado tem uma válvula também é tudo de madeira. Tem duas colinhas que eram acionadas lá embaixo. Então o produto está pronto, direciona para a tulha aonde o produto está, a tulha do produto pronto, onde ele vai para consumo. Se não está pronto, ele é conduzido para o outro lado para voltar novamente para a moagem. Até hoje, os elevadores em moinhos, em depósito de cereais, são assim. Mudam os materiais, né? Em vez de ser um caneco de lata, é um caneco de nylon. As correias são melhores, né? Mas em si o funcionamento... Isso aqui é a polia que gira os ventiladores. Então, tem uma polia naquele eixo, é só colocar a correia em cima e vai estar girando os ventiladores. Tudo provém da mesma fonte de energia, que é o motor a água lá embaixo, dentro daquele último campo, que é a turbina hidráulica. Isso há anos atrás, tudo era girado pela roda d'água. É a parte mais alta, ali vem uma correia lá de baixo, que traz o movimento para esse eixo. E essas polias aqui então, são as responsáveis pela movimentação dos elevadores e as peneiras. E aqui teria deixa eu passar para cá, teria um elevador aberto. Então dá para ter uma ideia. Aquele que nós vimos lá embaixo no porão, aonde tem a caixa de depósito, onde o cereal entra, ele vem até aqui em cima e cada vez que o caneco passa, ele derrama aquela quantia. E aqui então tem um sistema de válvula, né? Se o produto está pronto, vai para uma tulha, se o produto não está pronto, vai para o outro lado. Queria fazer tudo isso, né? Nós vamos ir para o porão. E esse alçapão é uma questão de segurança, né? Para ninguém pisar em falso. Aqui nós descemos para o porão, onde fica
a parte oposta do que está lá em cima no sol. As escadas aqui são bem... Esse é o elevador da farinha de milho, o mesmo que nós vimos lá em cima, lá no sótão. A farinha saiu do moinho de pedras, está pronta, ou moída, ela vai cair aqui dentro. Aqui é o depósito do elevador, ali está a polia, as correias estão do lado de fora com os canecos. Vem a polia com o caneco, passa ali, enche o caneco e começa a subida. Depois cai lá em cima dentro da peneira, mas esse é o funcionamento do elevador. Essa polia é a que gira o moinho de pedras. Vocês podem notar que ela é deitada, né? Porque as pedras também giram no sentido deitado. Ela é acionada por uma polia que vem do coração do moinho. Aqui tem uma correia e uma polia que vem lá da área da turbina. Então, essa correia que vem da área da turbina, ela move todo esse sistema de polias. Uma das polias, essa aqui, é a que vai girar o moinho de pedras, para moer milho. Daí nós chegamos na correia que vai lá no sótão, lá em cima. Essa aqui passa o primeiro andar, passa o segundo andar e vai dar no eixo lá em cima. Lá em cima, esse mesmo sistema de eixos comanda elevadores, peneiras. Aqui embaixo ele comanda, ou aciona, a moagem. Então, primeiro estágio, mais uma limpeza para retirada de casca, de grão, de areia, de qualquer outro objeto estranho. E essas correias aqui, então, já estão acopladas aos cilindros. Cilindros são aquelas máquinas para moer farinha de trigo. Cada cilindro tem dois sistemas de polia e correia. Uma que gira para um lado e a outra que é invertida, que faz o contrário da rotação do cilindro. Ali tem um sistema de polias que são dos equipamentos para moer arroz, para descascar arroz. Aqui existe uma rosca sem fim, que não é nada mais do que também uma maneira de transportar produtos de um lado para o outro. E todo esse sistema de polias são os que estão ligados aos cilindros. Aqui tem um gerador de luz. Ele é fraco, ele era usado antigamente. Hoje ele está sem uso, mas a gente quer reaproveitar ele. Ele é de 3,7, eu acho que kVA, né? Também acionada junto com a movimentação do moinho. E daí, desse lado aqui, tem as correias que vão acionar o descascador de arroz e centeio. E aqui tem uma coisa até que eu não conhecia, uma coisa chamada polia louca. O que é uma polia louca? Polia louca é assim, um sistema está funcionando direto e você quer parar uma parte desse sistema, daí você tira, tipo assim, a correia está trabalhando em cima desse eixo, está acionando tudo. Então simplesmente tirar para o lado, põe em cima da polia louca, daí ela fica correndo aqui e o sistema para, né? E lá no canto tem mais uma polia louca, né? Que parava o polidor lá em cima. São as engenharias. Estamos no primeiro andar do primeiro porão. O primeiro porão abaixo do primeiro andar. Aqui, como o terreno era bastante inclinado, aqui a construção toda ela é colocada em cima da pedra, né?
Desse lado ali em cima é a área, o térreo, um andar de pedra, daí tem mais um porão ali para baixo, também, aí é praticamente só barranco. E do lado de fora, daí é mais baixo ainda, era o lugar da roda d'água. O porão do moinho é quase que nem o motor do moinho. Ali que fica a distribuição da energia que vem lá de baixo, do lado externo, onde é que fica a turbina. A correia aqui de trás, toda a movimentação, é a que vem lá de fora, ela está acoplada aqui. Daí a outra polia que comanda o polidor lá na parte interna. Essa correia aqui no meio, ela vai até o sótão, lá tem mais uma vez um eixo desses, que trabalha onde estão acoplados os elevadores e as peneiras. Cada cilindro de moagem de trigo, ele tem duas correias aqui debaixo, que vão até o andar térreo. Sempre tem uma trabalhando cruzada para inverter a rotação e uma é a rotação normal. Daí, passando para esse lado aqui, aqui tem algumas polias que se coloca a correia para trabalhar com descascador de arroz e com moedor de centeio. E essa polia maior ali que transmite força para esses equipamentos ali. Lá naquele canto tem um gerador de luz. Esse gerador de luz produzia luz para a iluminação do moinho, da casa do seu Gigosta, da casa dos vizinhos lá para cima. E também colocavam baterias para carregar, para botar carga em bateria, então fazia isso aqui. E aqui dentro tem uma rosca sem fim. Está parado, está sem a correia. E esse aqui é um ventilador que é bem dizer, o primeiro estágio de qualquer produto que entrava. Era despejado na agulha, passava aqui, era peneirado, ventilado, saía todas as impurezas e daí o segundo passo era o polidor, o terceiro passo a moagem. Filme de terror. Não tem costa. Fica bem aqui no meio, assim, né? Esse é o porão de baixo, o último. Ali só tem as partes dos elevadores, que precisavam espaço para onde... Porque no moinho, os moinhos são normalmente construídos em andares, porque não existia motor elétrico para cada máquina. Então tudo é por declive, né? Tudo é por queda livre, ou por gravidade, né? Então, o que é moído lá em cima, ele tem que cair para o elevador para ser recolhido, levado lá para cima para as peneiras. O que ficou na tulha está bom, o resto volta para baixo para cair novamente dentro para ser transportado para o seu destino. E aqui o barranco está ali, né? O espaço só sobrou um lado de parede, porque lá para cima tudo é térreo. Quando o moinho ainda funcionava, o pessoal vinha, todo mundo vinha com carroça, na época que ainda não havia muita condição de motorizado. As carroças desciam aqui, faziam esse trajeto, paravam na frente da porta do moinho, carregavam, descarregavam e saíam para o outro lado. Então não tinha como fazer volta aqui dentro. Era uma entrada e a saída era pelo lado de lá. O total ponto poderia chegar até 40 carroças, uma atrás da outra. Essa área aqui, o primeiro de andar abaixo do térreo, o primeiro porão,
ele possuía mais uma carpintaria e uma marcenaria que ficavam por lá de fora, hoje não existem mais. E assim, o rio que abastece produz energia, fornece energia para cá, ele não é grande, e tinha momentos que se descascava arroz, se moía trigo, se moía milho, e também o seu Bertoldo, que era o que trabalhava na marcenaria, então eles precisavam mais força. Aí eles usavam esse motor, isso é um motor importado, ele é de fabricação inglesa, Ruston é a marca, né, fabricado na cidade de Lincoln. Esse motor, ele então era posto em funcionamento, daí ele funcionava junto com a turbina, primeiro com a roda d'água, né, depois com a turbina. É um motor a gente não sabe o ano de fabricação dele, nem exatamente a potência que ele tem, mas ele tem um volante muito pesado, e isso é uma coisa, ele é de baixíssima rotação, e ele produzia bastante força. Ele é movido a óleo diesel, o tanquezinho do diesel fica aqui do lado, e aquele tanque azul é o radiador dele. Então aqui era o depósito de óleo diesel. O motor é muito simples, ele tem só um pistão, o pistão fica nessa área aqui. Ele não tem cárter com óleo para lubrificagem, então ele tem esse tanquezinho. Ali era colocado um óleo lubrificante, tem essa bombinha que acionava duas bombinhas de lubrificação, uma para o vira-briquinho e uma para a câmera do pistão. Então tudo é externo, o óleo passava, lubrificava, o que sobrava era recolhido ali atrás e era despejado novamente de volta aqui. E o sistema de refrigeração é a água, o motor esquentou, a água ferve, ela fica mais leve, ela sobe e entra água fria embaixo. Então ele produz esse tipo de circulação de água apenas pela temperatura da água. Esse motor ali funciona, ele é ligado com compressor de ar. E nós ligamos ele uma única vez, né? Mas ele funcionaria. Esse é o fundo de uma tulha. Aqui em cima tem 3 tulhas e tem 3 fundos ali. Cada um tem uma saída. O produto é descarregado lá em cima, é despejado dentro da coifa, o elevador leva para dentro da tulha, para ser retirado, ele novamente cai ali dentro e vai cair dentro da tulhazinha do depósito do elevador, e fica um piso abaixo. Aqui seria a última parte, a parte mais baixa dessa tulha grande que tem em cima. Ali já descem os dutos para dentro do depósito do elevador, e dali é elevado para cima, para depois transportar para outro prédio onde era feito o beneficiamento. Aqui, antigamente, vou dizer, a roda d'água ficava do lado de fora, então aqui dentro ficava uma engrenagem, o eixo da roda d'água entrava ali por essa porta, hoje é uma porta, aquela vez era a entrada do eixo, e aqui tinha uma roda dentada grande que era acoplada àquela roda pequena. A roda d'água era grande, ela demorava muito para dar uma volta no eixo, e o mecanismo precisava rotação. Então eles tinham força sobrando, mas não tinham rotação, então eles tiveram que fazer uma transmissão de grande para pequeno para girar muitas vezes até que a roda d'água dava uma volta. Hoje isso aqui está abandonado, só tem a área do eixo, tem esse telhado em cima para não molhar a polia e a correia, e nós usamos isso hoje como acesso para chegar na parte mais baixa. Então até a década de 60 existia uma roda d'água nesse lugar ali. Ela tinha 10,5 metros de altura, o eixo ficava aqui assim, entrava aqui para dentro, e aqui na verdade está soterrado, ali deve ter 4, 5 metros de terra dentro, porque o buraco era fundo,
E lá em cima aparece os restos da calha, em cima da pedra. E lá que vinha a água conduzida e foi desviada do rio, lá na parte mais alta. A roda jogava água, a água caía por cima da roda, ela girava por cima. E daí justifica essa engrenagem que consegui tocar aqui dentro. Ali sobraram os pedaços. Essa engrenagem aqui é a que ficava em cima do eixo da roda d'água, que girava junto com a roda d'água. Como a roda era lenta, ela que ia, para ela dar uma volta, ela dava um monte de voltas naquela engrenagem pequena. Aí dava rotação para o sistema todo funcionar. A roda d'água ia até naquele barranco lá, né? Hoje isso aqui foi usado para instalar a turbina. A turbina é uma máquina pequena. A tubulação que vem lá de cima, ela desce ali. E a turbina é uma máquina bem pequena, mas produz bastante força. Ela trabalha em cima de rotação. Esse sistema de turbinas é a mesma que se usa nas hidrelétricas, só o tamanho que é diferente. Esse é o sentido que a turbina anda, né? Aqui nós vemos a correia que vem com a tração, com a energia produzida pela turbina. Então, para acessar as máquinas, tudo depende de correias e polias. Então, essa correia aqui, ela está acoplada ao eixo, o eixo lá do porão, aonde comanda a moagem. A moagem basicamente, e também as peneiras e os elevadores, tudo passa por aqui. Se fosse um motorzinho elétrico, teria um no lado de cada máquina. Assim, é um motor só, tudo é comandado via correias. Lá naquele canto tem uma peça redonda, que é uma engrenagem, faz parte de uma engrenagem. Essa área aqui, no tempo que existia a roda d'água, aqui tinha uma engrenagem grande e uma engrenagem pequena. A roda d'água era bastante alta, para ela dar uma volta em cima do eixo era bastante demorado. Então havia necessidade de ter uma engrenagem maior que fizesse andar uma engrenagem menor em número bastante vezes maior, para ter rotação lá na hora do funcionamento do moinho. E aqui então seria a parte principal. A força motriz produzida pela água. Essa água que está armazenada na calha lá em cima, até essa altura aqui, ela tem 11 a 12 metros de régua de água. Então tem uma tubulação de 20 e tantos metros, um diâmetro de 250 milímetros, e a turbina então é a parte final. A roda d'água era grande, vagarosa. Essa aqui ela é pequena e ela é ágil. Então todo o moinho funciona tocado por esse motor movido a água. A água entra, faz um turbilhão, sai por um rotor, vai por um cano e desce até o poço. Tem mais uma vez 3 metros de cano até o fundo do poço. A gente não sabe assim a potência exata dela, mas tendo o tubo cheio d'água, ela faz bastante força. Eu vou descer ali e vou parar.
nada mais do que fechamos o fluxo d'água. Então, essa era a energia a fonte de energia que estava disponível lá há praticamente 100 anos atrás, só em outros modelos, mas o que precisava? Uma indústria na época sem água não fazia nada, não havia outros recursos. Aqui está preservado, o moinho não está sendo usado para a fabricação de farinha, mas ele está sendo mantido, preservado para a gente não perder essa parte da história. Quem não viveu nessa época atrás, que é o nosso caso, pelo menos a gente sabe como eles faziam, como eles eram capazes. Valeu. Estamos indo por essa trilha até chegar na cascata. O vento um dia mudou nosso caminho um pouco. Wir treten jetzt die Reise zum Land Brasilien an. Sei bei uns Herr und Weise, ja mache selbst die Bahn. Sei bei uns auf dem Meere mit gnadenreicher Hand. So kommen wir ganz sicher in das Brasilienland. Gott sprach zu Abraham, geh aus von deinem Land, ins Land, das ich
dir zeige durch meine starke Hand. Auch wir vertrauen feste auf Gott sein heilig Wort. So gehen wir von dannen jetzt nach Brasilien fort. Jetzt geht das Schiff ins Meere, bald ist es in dem Lauf. So falten wir die Hände, zu Gott ziehen wir hinauf. Er wolle uns beschützen mit seiner Vaterhand. So sind wir froh und fahren nach dem Brasilienland. Nach vielem Wunsch und Sehnen, nach vielem Wunsch und Wort, hör ich ein großer Jubel, ach was erblick ich dort. Ich sehe jetzt von ferne, das ich noch nie erkannt. Seid froh, ihr meine Brüder, ich seh Brasilienland. Willkommen, spricht der Kaiser, willkommen seid ihr mir. Ihr sollt Anteil bekommen an meines Lands Revier. Ich will euch wohl beschützen mit gnadenreicher Hand. Ihr meine Untertanen in dem Brasilienland. So sind wir nun verbunden in das Brasilienland. Ach Vater, bleibe bei uns mit deiner Vaterhand. Versorge uns mit Nahrung, sei bei uns in der Not. Verlass uns nicht im Leiden, verlass uns nicht im Tod.